É uma instituição que tem uma particularidade, né? Quando foi produzido esse museu, acho que em 2006, o nome Museu da Língua Portuguesa produzia uma curiosidade em todos nós e gerou algumas discussões, né? Essa denominação de Museu da Língua Portuguesa é assim, curiosa, faz pensar, né? Enquanto instituição e depois conhecendo o funcionamento do museu, eu achei bem interessante o modo como ele é dinâmico e aparece aí um sentido de museu, de um certo modo, como um centro cultural, né? Uma casa de cultura, com a promoção de instalações, eventos e essa difusão da língua portuguesa, de uma certa representação da língua portuguesa, como ele se propõe, né? E eu acho que o que produz essa curiosidade em torno do nome é a palavra museu que aparece, porque o museu ele seria não é assim tradicionalmente um lugar onde se coloca a língua, né? Então é essa junção entre museu da língua portuguesa que produz esse efeito de estranhamento. Eu tenho trabalhado um pouco com a noção de memória discursiva, tenho lido análise do discurso, entre os autores a Regine Robin, e ela fala uma coisa bem interessante a respeito de memória que me marcou, que é assim, um certo funcionamento do arquivo e do museu, de que quando se coloca algo no museu é porque esse algo cairia no esquecimento do funcionamento vivo da memória no meio social, né? Como esse museu tem essa especificidade de se voltar para a língua, então é isso que produz esse estranhamento em relação ao nome. Aí, para compreendê-lo, eu penso que seria interessante dissociar museu de língua portuguesa. Mas veja que é todo um gesto em relação à denominação que a gente precisa fazer para compreender o funcionamento, né, desse museu. Eu fui à exposição A Hora da Estrela, da Clarice. E gostaria muito de ter ido também a do Guimarães, que acho que foi a primeira, né, do Grande Sertão, Veredas. E eu gostei muito de ter ido a essa exposição. O efeito que produziu para mim, sabe, foi assim, de um lugar onde se objetiva a língua. O Silvão Hu, ele trata da escrita como um mecanismo, uma tecnologia que objetiva a língua, né? E eu acho que o museu e a exposição faz um pouco isso em relação à língua. Ele representa a língua nos vários sentidos, aí um pouco de representação teatral, artística mesmo, né? Na medida em que você vê a letra projetada na parede, a letra grande, que você se vê dentro da letra, aquele jogo de espelhos que tinha nessa exposição era muito, muito bonito, muito interessante. E, sobretudo, as gavetinhas com os poemas da Clarice, né, que nesse jogo teatral me parece que produziu bem o efeito que tem a escrita da Clarice, né, de uma proximidade com a língua, com os sentidos, dessa conversa cotidiana, mas meio escondida, intimista. Então, eu gostei, sim, de ter ido à exposição. O museu é um lugar onde se pode ter língua, mas a questão que aparece é que língua vai se ter no museu, não é? Porque... e aí me parece que essa ideia de representação da língua é bem o que aparece no museu. Quando eu trabalhei com a memória da língua de imigrantes italianos aqui no Brasil, eu percebi que essa língua, assim, dos traços da memória da língua italiana que foram apagados aqui em função da nacionalização, né, desses sujeitos,
A língua apagada está nesses sujeitos de uma maneira constitutiva, da qual eles não têm uma consciência, uma representação. Eles têm traços de língua italiana, embora digam que não têm. Eles não percebem isso, né? Esse é um modo como a língua está no sujeito constitutiva. E tem um outro modo que é mais representada, que é essa língua já sabida, em que se faz uma imagem da língua. A imagem da língua dos italianos velhinhos, né, dos idosos. Então, há essa representação da língua. E no caso do museu, me parece que esse jogo de a língua que resulta aí representada, um pouco na diferença com o português de Portugal, né, a língua que aparece representada é bem assim uma representação do que seria a língua nacional brasileira, culta, assim, essa língua a ser difundida. Eu acho que essa palavra é uma palavra importante no projeto do museu, né? E como eu vi que difusão da língua portuguesa funcionou também como uma difusão entre os imigrantes, para nacionalizar esses imigrantes, essa é uma palavrinha marca que me chama a atenção, né, em relação à proposta de qual a relação, então, que os sujeitos teriam com essa língua ali representada. Se você pensa o modo de funcionamento do arquivo, assim, a discursividade como funcionamento do arquivo, parece que o Museu da Língua Portuguesa ele traz uma dinâmica para o arquivo, né? Eu acho que as instalações produzem essa dinâmica e essa... então, embora na denominação de Museu da Língua Portuguesa apareça essa história de que no museu vai ficar aquilo que vai ser esquecido, o funcionamento do museu enquanto centro cultural, eu acho que não fica muito ali, né? Ele dinamiza de um certo modo. Eu acho que isso é bacana, é novo. Eu acho que fundamentalmente é essa língua portuguesa instituída, né? Que estaria no lugar dessa língua nacional ou dessa língua oficial atualmente. Porque justamente quando a gente faz pesquisa com outras populações não urbanas, né, não metropolitanas, a gente percebe que a língua ou as línguas que são constitutivas dos sujeitos brasileiros são mais diversas do que a língua que aparece representada, como essa língua a ser difundida e cultuada até, né, no museu. Acho bem interessante que é de expor no museu autores brasileiros, consagrados da nossa literatura, enfim, gente muito querida aqui, né, na nossa cultura, e também os de outros países, né, portugueses, angolanos. Eu acho que isso traz uma dimensão da língua portuguesa como uma língua transnacional, né, e aí coloca uma questão assim de a quem se dirige a exposição? Aos brasileiros, aos estrangeiros? Começa um funcionamento desse jogo de efeitos de sentido assim, de que, olha, aqui no Brasil, ali em Portugal, na Angola, então, diante do mundo, nós temos uma língua portuguesa na qual vale a pena investir, né? E representar e dar a conhecer. Então, acho que os catálogos produzem um pouco esse efeito. Em relação à ideia de museu, de memória, eu penso que todo o trabalho a respeito de memória discursiva é muito interessante, né? Já trouxe aqui o da Regine Robin, que fala de uma memória subterrânea, que funciona ali, que não é necessariamente essa legitimada, representada. E com relação à língua portuguesa, nós temos todo o campo da história das ideias linguísticas no Brasil, da constituição da língua nacional brasileira,
Eu agora mesmo estou oferecendo uma disciplina que se chama a linguagem no processo de ensino-aprendizagem, aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univas. E fazendo esses estudos da língua a partir da história que tem a Constituição da Língua Nacional Brasileira, é algo que modifica muito a compreensão da nossa língua, né, das nossas línguas. E aí você tem também, eu acho que a noção de língua fluida e língua imaginária da Eni Orlandi, né? Estaria ali no museu muito mais uma língua imaginária do que fluida. Claro que isso não é fixo assim, né? Teria uma dinâmica a explorar. A própria noção de objetivação da língua, como trabalha o Sylvain Auroux, né? Bom, eu mesma, como falei, tenho trabalhado com essa ideia de uma memória da língua constitutiva, uma memória da língua representada. Acho que para começo de conversa, esses conceitos ajudam a dinamizar bastante, né? Eu gosto muito do Michel de Certeau também, quando fala da escrita da história, esse gesto da escrita da história do outro, né, que ele pega pela historiografia, o papel da historiografia, e aí ele vai dizer que sempre o historiador descreve um outro. Eu estou trazendo isso para falar que ele diz assim, e quando a gente põe no museu, de certa maneira a gente faz uma homenagem a esse outro, mas também a gente enterra esse outro. É como que enterrar para passar daí para diante, né, para atualizar. Então eu aprecio muito o trabalho do de Certeau nesse sentido também. Ele vai falar de uma oralidade histórica, essa oralidade histórica que eu acho que a gente precisa, não pode abrir mão para compreender essa língua brasileira constitutiva mais ampla, né, as línguas brasileiras.